legítimos é os que vencerem, os que estão vencendo. Amém? Então o convite é para todos. Agora a pastora Ana falou muito bem sobre os que viriam do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Sim, eles estão vindo, mas nós já estamos aqui. Nós já estamos aqui. Aleluia. E ainda há lugar. A Bíblia diz que ainda há lugar. A casa precisa estar cheia. Aleluia. Porque muitos pensam que é pouco. O camarada perguntou: Senhor, são poucos que se salvam? Disse: olha, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque muitos procuraram entrar e não conseguirão. Aleluia. Mas nós já entramos, já estamos aqui. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Gênesis, no capítulo 21. Glória a Deus. Vamos falar sobre o filho da escrava e o filho da livre. Glória a Deus. Que maravilha. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, irmão, e também a minha paternidade. Apóstolo Ricardo Assis, pastora Débora, pastor Erilene, pastor Max, mestre Michael, os formadores, irmão. Que coisa maravilhosa. Eu sou grato porque se hoje eu tenho esse entendimento, é porque eu recebi aqui esse entendimento. Então é hora de manifestar essa essência para que o nome do Senhor seja glorificado. Por quê? Com certeza nós temos o mesmo DNA. Amém? Então eu fui gerado aqui, gerado de novo. Gênesis capítulo 21. O nascimento de Isaac. Gênesis 21, versos 1 em diante. Amém? Vamos ler. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria Abraão que Sara daria de mamar filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. Amém? Então, qual é a diferença da mesa do Senhor? A mesa do Senhor, ela traz uma diferença entre o filho legítimo e o filho da escrava. Então vamos ver agora por quê. O que é que acontece quando os dois estão juntos? Na mesma casa, no mesmo ambiente. O que vai acontecer alguma coisa, vamos ver agora. Primeiro, o que é que nós estamos vendo aqui no capítulo 21, versículo 1 até ao 8, onde acabamos de ler, versículo 9. Nós estamos vendo o nascimento de um herdeiro, do filho da promessa. E depois nós vamos entender que quando nasce uma criança, principalmente uma criança de um casal legítimo, que está dentro dos padrões morais de Deus, que vive a essência, a cultura, a mentalidade, que tem realmente o conhecimento de Deus, isso traz felicidade.
Nós vamos ver aqui uma grande felicidade. Até a Sara, que já tinha perdido o costume das mulheres, Deus ele fez o impossível se tornar possível, e ela deu luz a um filho na sua velhice, quase com seus 90 e poucos anos. Então veja que essa criança, ela gerou alegria, felicidade. Aleluia. Porque é isso que Deus quer, é isso que Deus ele proporciona para famílias. Porque família é projeto de Deus. Criança é herança do Senhor. Então Deus ele se alegra quando a família é uma família feliz, é uma família que glorifica, que manifesta a glória de Deus. Então isso é que nós, como filhos do reino, temos que viver. É isso que Deus quer das famílias, essa alegria, essa felicidade. Já pensou quando nasce um filho, e quando ainda a mãe está grávida, é feito aquele convite para o baby shower, né? Para ver o que está lá naquele ventre, e aquela festa, aquela alegria. Aí quando nasce, é outra festa, todo mundo é convidado. Tem aquelas mulheres que eu não sei se elas estão fiéis quando falam, mas ela diz: olha, parece o pai dele, parece muito com o pai dele, aleluia. Eu fico pensando acerca da minha pessoa. Eu não sei o que foi que disseram quando eu nasci. Eu não sei se deu para identificar. Quem sabe não disseram, acho que ele é do outro planeta, porque ninguém está entendendo com o que ele parece. Aleluia. Diferente de Moisés, que quando a mulher abriu o cesto, a mulher viu que era uma criança muito formosa, muito bonita. Aleluia. Ah, mas quando se trata de filho do reino, não importa a aparência, o que importa é a essência. Aleluia. Porque a essência, irmão, fala da identidade. E se nós temos uma identidade, é claro que nós temos uma posição de honra. É claro que os desígnios de Deus estão em nós. Alguém não olha para nós, pode até olhar muitas das vezes com os olhos naturais, mas Deus, quando Ele olha, Ele vê uma pessoa de governo, uma pessoa de honra, uma pessoa que veio para governar, que veio realmente para ser a imagem e a semelhança desse Deus nessa terra. Então, nós voltando aqui para o texto, nós vamos ver a alegria naquela casa. Estava muito feliz. Agora nasceu, Abraão aproveita, circuncida ele, conforme Deus lhe orienta. E agora chegou a hora de fazer o banquete, que faz parte da cultura do reino, faz parte? Faz parte, né? O povo de Deus é um povo alegre, um povo que celebra, principalmente celebrações que têm sentido profético. Vale a pena celebrar com entendimento. Não é qualquer festa que os filhos do reino celebram. Por quê? Porque os filhos do reino, ele tem o discernimento, ele tem a luz da revelação da palavra de Deus. Então ele sabe separar o profano do sagrado do profano. Então ele não vai celebrar qualquer coisa. Não, porque o povo de Deus é um povo separado. O povo de Deus é um povo escolhido. O povo de Deus é um povo especial, zeloso e de boas obras. Então não dá para misturar. Então por isso que agora Abraão, ele está celebrando o nascimento do seu filho. E convidou todo mundo, aquela coisa maravilhosa, aquela festa descontraída ali de família. Só que agora vai haver algo maravilhoso. A mesa está preparada. E nós vamos ver que a mesa, ela manifesta o caráter da pessoa. A mesa, ela manifesta a identidade da pessoa. A mesa, ela manifesta o que está dentro do homem e da mulher. Se não tiver de acordo com o padrão moral de Deus, porque mesa fala de fundamento, mesa fala de alinhamento, mesa fala de comunhão, relacionamento e intimidade, mas com Deus, mesa fala de unidade de fé, aleluia. Então veja que agora chegou a hora do Senhor ver o que está acontecendo, se a mesa, se todos que estão na mesa são aptos para estar na mesa, porque se não for apto, vai ter que sair alguém, não vai ficar na mesa, porque a mesa só senta, irmão, pessoas de honra, só senta na mesa pessoas de governo,
que tem a essência, que tem a natureza, que tem a mentalidade de governo. São essas pessoas que são convidadas para sentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas. Que maravilha, não é qualquer um que senta na mesa do reino. E ele pode até sentar pelos tempos. Ou ele procura realmente obedecer, para ser gerado nele a cultura de reino e a mentalidade de governo, para que ele possa ser honrado e ter esta posição, ou ele vai passar só uns dias. Ele vai passar só uns dias. Porque olha o que está acontecendo. Começou a festa. E a Sara, que representa a livre, aleluia, ela tem o discernimento, ela tem a percepção, ela tem a luz da revelação. Por quê? Porque ela tem a mente de Cristo, a mente de governo. Então ela vai perceber, alguma coisa está acontecendo na festa, alguma coisa está contaminando o ambiente e ela já percebeu. Abraão não percebeu, mas ela está percebendo. O que ela está percebendo? É que o filho da escrava está caçoando, criticando o filho dela, Isaque, que é o filho da promessa. Por exemplo, quantos anos tinha Ismael? Ismael, ele estava lá pelos seus 14 anos. Era um adolescente, saindo da fase de adolescente para a fase de jovem, aquela fase de puberdade, está criando os pelos, mudando a voz. Então, e outra coisa, ele está muito à vontade, porque ele pensa que realmente ele é o herdeiro. Eu acho que ele conversou com alguma advogada comunista, socialista, com alguma pedagoga, que orientou ele e não disse, não mostrou os detalhes. E ele estava muito para frente, sabe? Ele estava muito à vontade. Ele achava que ele era o dono do pedaço. Você está entendendo? Então ele achou que ele deveria bagunçar. Eu sou para o meu jeito mesmo, estou nem aí. Entrava para um canto, entrava para o outro e comia o que ele queria. Já estava mexendo até no Danone do outro, meu Deus do céu. Estava mexendo tudo, se achando, estava ostentando. E de repente a Sara disse, espera aí que a gente vai já prestar conta. Espera aí que alguma coisa vai acontecer. Porque parece que ele estava com o DNA da mãe. A mãe também era do mesmo jeito. Você vê que quando a Sara permite que Abraão tenha relacionamento amoroso com ela, a ponto de gerar Ismael, quando ela percebeu que ela estava grávida, ela começou a dar com os ombros para Sara. E começou, sabe, rejeitar, achando que ela já era também a rainha, a dona do pedaço. Mas não era. E de repente, quando o negócio apertou, que a Sara apertou, ela quer fugir. Porque esse aí é a característica, irmão, de uma igreja escrava, de filhos escravos. Eles querem, na hora que Deus começa a botar a prova, na hora que Deus começa a realmente fazer com que ele manifeste a essência dele, ou ele foge de uma vez, ou ele se converte de uma vez. Aleluia. Ou fica, ou vai, mas tem que decidir. Na mesa do reino, tem que decidir. Porque na mesa do reino é revelado quem é e quem não é. É revelado a essência, o caráter, a personalidade dessa pessoa. Então veja que agora a Sara está ali de olho no Isaque, ou melhor, no Ismael. E ela não está gostando. Por quê, irmão? Desde que a Sara representa uma igreja que tem fundamento, uma igreja que tem a luz da revelação da palavra de Deus, ela não vai aceitar a heresia, o engano, a mentira, a contenda, a prostituição, o adultério. Ela não vai aceitar nada disso. Ela vai agir, porque ela tem a palavra, ela tem autoridade. E como ela tem a palavra, ela não vai deixar que o ambiente seja contaminado. Por quê? Porque ela tem autoridade, ela tem visão. E a visão dela chama-se visão de águia. Ela vê de longe, ela percebe de longe. Abraão não estava percebendo nada, porque parece que Abraão
estava ainda com aquela emoção. Primeiro, que para entender, o Abraão, se eu não me engano, ele ainda estava com identidade lá na Babilônia. Por quê? Porque depois que nasce o Isaac, ele já está com quase 100 anos. E vai aparecer Deus fazendo com ele uma aliança no capítulo 17 de Gênesis. Então que o Senhor vai mudar o nome dele. E aí, quando se muda o nome, muda o quê? Muda o destino da pessoa. Muda o destino da pessoa. Eu tenho para mim assim que Deus ele chega para Abraão e diz: Abraão, eu quero que você mostre seus documentos, eu quero atualizar seus documentos. E Abraão, tudo organizado, né, como sempre, puxou aquela pasta bonitinha, cheirosinha. Está aqui, Senhor. Eu imagino Deus assim olhando e disse: Abraão, olha, está vencido. De Ur dos Caldeus ainda, vamos atualizar, porque eu quero mudar o teu destino. Eu quero cumprir o que eu prometi para ti. Eu quero realizar teu sonho. Eu quero satisfazer o desejo do teu coração. Eu quero te dar uma família. Eu quero que você seja pai de multidões. Reis sairão de ti, aleluia. Você está entendendo? Olha o que acontece. Então naquele momento Deus ele faz uma aliança. E foi exatamente que o Ismael, já como ele já estava grande, com 14 anos, com certeza, irmão, ele viu esse detalhe da aliança. E foi aí que ele estava se achando. Quando ele viu lá as promessas que Deus fez na aliança, disse: então isso aí é para mim. Com certeza é para mim. E não era. Então, porque o filho da escrava, as pessoas que têm a mentalidade ainda escrava, cega, por uma religião egípcia e babilônica, tudo ele entende que é para ele. Tudo ele pensa que é dele. É porque ele não tem o discernimento. Porque quando se tem o discernimento, ele se coloca no lugar dele. Ela se coloca no lugar dela. Ela sabe esperar. Tem um momento certo. Por quê? Porque ele aguarda o tempo de Deus na vida dele e na vida dela. Então, estava se sentindo à vontade. E daqui a pouco mais, a Sara chega para Abraão e vai dizer: olha, é o seguinte, eu não aceito que Ismael, esse teu filho, venha herdar com meu filho, com Isaac. Porque Isaac será chamado a tua descendência. Manda embora esse teu filho e essa escrava. Irmão, sabe o que eu vejo aí? Eu vejo agora Deus usando a igreja. Deus usando a igreja para não deixar que algo que não seja da vontade de Deus, que venha contaminar, que venha sujar, porque nós sabemos que Ismael, ele é o quê? Ele é um filho de desonra. E o ambiente não estava mais aceitando Ismael. E o que vai acontecer? Que Deus, naquele momento, ele dá uma direção para Sara. Aleluia. Sabe por quê, igreja? Porque nós, a igreja do reino, nós temos fundamento apostólico e direção profética. Isso gera o quê? Edificação, crescimento, amadurecimento, frutificação, expansão, estabelecimento. Aleluia. Então, essa é a marca da igreja, que passa por um processo de ensinamento, de formação, pelo ministério apostólico e profético. Ela tem fundamento, ela tem base, ela tem raiz. Ela não é a casa dela, ou seja, ela não é na areia mortiça, movediça. Não, ela tem uma base sólida. E como ela tem essa base sólida, ela não vai aceitar algo que saia fora dos padrões morais de Deus. Então a Sara, ela é essa igreja, que tem essa visão, essa percepção, esse discernimento, porque ela tem a luz da palavra, da revelação de Deus. Ela percebe, ela pede, manda embora. Aquilo doeu, ainda estava meio emocionado.
é meu filho, só que era filho com a escrava. E o filho da escrava não pode herdar com o filho da livre. Então Deus agora vai separar o joio do trigo. Deus vai separar o bode das ovelhas, as ovelhas dos bodes. Vai haver uma separação. Deus não vai deixar. E quando Sara faz o pedido ou dá uma ordem para Abraão, Abraão fica confuso sem saber o que fazer. E Deus, ele entra em ação. Ele entra em ação e vai dizer: olha, Abraão, ouve o que Sara te diz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas desse aqui, apesar de ele ser teu filho, eu vou fazer dele também uma grande nação. Mas ele não é o herdeiro. Porque os filhos de escravo, irmão, a religião, o sistema, eles podem até prosperar, ter alguma coisa, mas uma coisa eles não são herdeiros. Aleluia? Eles são herdeiros de algo que passa, de algo que é passageiro. Mas os filhos do reino, o que ele herda é para sempre, é eterno. Essa é a diferença. Então veja que o banquete, a mesa, ela vai realmente definir quem é o filho da escrava e quem é o filho da livre. E se é o filho da escrava, não pode permanecer na mesa do reino, não pode permanecer no banquete. Por quê? Só pode permanecer na mesa do reino quem tem a essência, quem já passou pelos processos. Se era escravo, não é mais escravo, é filho legítimo. Somente os legítimos assentarão para se alimentar junto com Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas. Assentarão na mesa do reino. Então veja que Deus, ele está agindo na sua igreja. Deus está separando, porque o povo de Deus é isso, separado. Fala de santidade, que fala do caráter moral de Deus em nós. Então Deus não vai aceitar. E isso aconteceu na família, dentro da casa de Abraão? Sim, pode acontecer na minha casa, na sua casa. Deus está agindo. O problema é que Deus dá direção para Sara. Então ela recebe a sabedoria e a direção de Deus naquele momento. Aí entra a mulher sábia, que edifica a sua própria casa. Aleluia. Então isso é muito maravilhoso quando nós temos uma esposa sábia, que muitas das vezes, na hora que o Abraão está confuso, sem saber o que fazer, que não está dando lugar para Deus na vida dele, mas ela está em adoração, ela está em oração, ela está em jejum, ela está realmente em consagração, conectada com o reino, conectada com o trono, e ela começa a receber direção de Deus. E é quando o marido às vezes não está conseguindo andar na rota, Deus usa ela como ferramenta importante, usa na hora certa. Então aquela confusão sai e ele acaba sendo convencido, porque se tem uma coisa que convence o homem, convence a igreja, é o Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele vem realmente para convencer o homem. Então veja que Deus convence Abraão e ele concorda e ele vai agir. A Bíblia diz que ele vai pegar, olha só a herança do Ismael. Tu já pensou a diferença do filho legítimo para o escravo, a herança dele? A Bíblia diz que de manhã cedo, de madrugada, e se for para agir, eu vou agir logo. Se for para entrar nos padrões, eu não vou demorar muito. Já que Deus já me deu direção, é hora de eu decidir a minha vida, aleluia. É assim que Deus está falando aqui nesse momento. Existe ainda alguém que após ouvir uma direção de Deus, ainda está retardando de tomar uma decisão, uma atitude, aleluia? Tome ela depressa. O Senhor pede que você decida a sua vida já. Não pode retardar. Se já recebeu a orientação, se já recebeu a direção, então aproveite, a porta se abriu, entre, aleluia. Deixa Deus fazer a vontade dele na sua vida, na sua família, como é feito a vontade dele lá no céu, aleluia. É isso que ele quer. É isso que ele quer. Veja o que Deus está revelando agora. Abraão toma uma atitude. Ele está convencido.
de repente, de manhã cedo, de madrugada, ele se levanta, olha a herança dos filhos da concubina. Filho de concubina se conforma com um presentinho. Aleluia. É o que aconteceu com Ismael. Agora imagina, irmão, a Agar, todo dia na casa do Abraão, rico, né, irmão? Riquíssimo. Que representa o reino de Deus, que é rico. E ela, com aquele jeito escrava dela, irmão, de manhã cedo, ela comia. Porque tinha tudo. O Ismael, meu Deus do céu, ele tanto comia como estragava. Porque não tem reverência. Não tem educação. Come. Parece que nunca viu comida. Eu me lembrei até que ele pegasse o Jacques pela frente. Com aquele tambaquizão, aquele pirarucu, aqueles pratos, aquelas tigelas, meu Deus do céu. Então veja o que está acontecendo, irmão. Ela está muito acostumadinha. Só que o chão vai se abrir para ela. A regalia vai acabar. Por quê? Porque ela é escrava. Irmão, Deus, ele prioriza os filhos. Aleluia. O pão, o melhor, o mel, o leite é para os filhos. Aleluia. Veja que o Senhor disse para Cananeia: não é bom eu pegar o pão dos filhos e lançar para cachorrinho. Aleluia. Veja que o Senhor falou, quando ele lança a parábola do semeador, que ele chega em casa, lá pelo capítulo 13, versículo 11 de São Mateus, eles perguntam: Senhor, por que o Senhor só fala por parábola para eles? É diferente. Para vocês, filho do reino, para vocês que são livres, que já decidiram a vida comigo, que andam lado a lado comigo, para vocês é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Para vocês é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas para quem está fora não é, aleluia. Irmão, se estiver fora, não recebe. Sabe por que fora ficaram os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os mentirosos, os que amam praticar mentira. São esses aí que ficam de fora. Mas quando o homem decide estar dentro do reino, Deus prioriza ele. Por quê? Porque esse homem, essa mulher, já decidiu fazer o quê? Fazer o que está escrito em São Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo será acrescentado. Aleluia! Tudo! Mas só para quem decide. Só para quem busca reino e justiça. Eu aprendi que quando se fala reino, fala da cultura do reino. E quando se fala da justiça, fala de mentalidade de governo. Meu Deus do céu. E isso não é para qualquer um, é para quem já nasceu da água e do Espírito. É para quem já passou pelos processos. É para quem agora entende qual é o propósito dele nesta terra. E quando o homem entende qual é o propósito dele nesta terra, qual é a missão dele, ele não negocia mais o reino de Deus. Não negocia mais o seu chamado. Por quê? Porque agora ele tem fundamento. Ele tem alinhamento. Ele tem uma base apostólica, um fundamento apostólico, e tem a direção profética. Aleluia! Então não dá para negociar. Então veja que agora Deus está fazendo uma limpeza do reino. O que estava contaminando, o que estava sabotando, criando contendas, ele disse: você não vai ficar aqui, você vai ter que sair. Mas qual é a minha herança, meu pai? Que eu pensei que eu ia ser o dono de tudo. Isso tu pensava. É assim que acontece, irmãos, quando a pessoa ele está dentro do reino de Deus e ele não toma uma atitude. Às vezes ele pensa, porque está lá ainda na mesa, ele pensa que ele é o herdeiro. Então ele fica conformado, ele fica relaxado, entra um relativismo religioso, que está tudo ok, está tudo normal. Aí naturaliza tudo, é natural isso aqui, nada, é tudo normal. Só que tem a hora, igreja, que Deus ele vem para prestar conta e sacudir a figueira.
Ele vem para ver se tem fruto na figueira. Porque se não tiver, ela vai secar. Aleluia. Então Deus, é isso que Ele quer, Ele chama a nossa atenção nessa noite. Se porventura você foi o chamado, e ainda não decidiu, decida hoje. Não seja como o Ismael, que herdou apenas um pouco de pão numa sacola e um pouco de água num litro de água. Sabe o que acontece? Vai embora ele e a mãe, porque é uma igreja escrava, que gera filhos para a escravidão, gera filhos para o deserto, e ela sai sem rumo e sem destino. Por quê? Porque ela não tem uma identidade. Só pode ter um destino que aponta realmente o endereço aonde mana leite e mel, quem já tem a identidade, ou seja, a cultura de reino e a mentalidade de governo. Então vamos decidir. Você que já foi chamado, que já está na mesa, permaneça. Não abra mão do teu propósito. Não renuncia. Permaneça. Mergulhe, se lança, se permita. Deixa Deus fazer a vontade dele na sua vida, na sua família, como já falamos, como é feita a vontade de Deus lá no céu. Porque é isso que Deus quer, uma igreja feliz, um lar feliz, cheio de felicidade. Olha a minha esposa falando aqui, a mudança foi totalmente radical, porque nós encontramos aqui o que não encontramos lá fora. Nós encontramos aqui o que não encontramos no sistema. De jeito nenhum, passei quase 30 anos, olha a cabeça como está. O sistema me acabou, ele me sugou. Eu era bem lisinho, ó. Até meu nariz era mal afiladinho. Estava todo dente. A minha barriga não era assim, ó. O sistema realmente me arrebentou. Eu cheguei aqui como um carro todo amassado, sem farol, sem para-brisa, porque eu sou Santana. Todo arrebentado. O sistema, irmão. E agora os documentos, cadê? Cadê a carteira de habilitação? Cadê a identidade? Deus, ele teve que fazer comigo como fez com Abraão. Documento todo babilônico. E quando a pessoa está com identidade babilônica, a tendência dele é encontrar com uma egípcia. E quando ele encontra com uma egípcia, vai gerar filhos da carne. Vai gerar filho para a escravidão. Mas quando Deus muda a identidade, aí muda filho, gera filhos para o reino. Gera filhos com a identidade, com a essência, com a natureza, com a mentalidade de governo, com a cultura de reino, aleluia! Que maravilha! Irmão, eu vi uma mão que fez assim, ó. Puxa, não teve falta, não teve parada técnica. 5 minutos só. Amém? E eu já quero aproveitar, irmão, agradecendo a Deus, mais uma vez por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor me concede. Olha, estou muito feliz. Eu tenho certeza que não vai parar por aqui. Eu tenho aqui alguns filhos. Onde estão os filhos da casa paterna? Está situado no Zumbi. Olha como eu não estou só. Eu estou parecendo Elias. Elias pensava que estava só. Não, Elias, tem 7 mil que não comeram na mesa da Jezabel e nem beijaram o Baal, tem mais. Aleluia! Eu não estou só. Que maravilha, irmão. Deus abençoe minhas filhas, meus filhos que vieram também. Aleluia! Por quê? Isso é filho de honra. Vocês não são filhos de desonra. Vocês são os filhos de honra, de destino. Aleluia! Por isso que vocês estão aqui. Porque filho de honra, ele dá honra a quem tem honra. Ele vem mesmo. Ele vence os obstáculos, as barreiras, as muralhas e vem. Por quê? Porque ele é forte. Porque o reino de Deus não é para fraco, é para forte. Amém? Palmas para o Rei Senhor.
Amém, amadas? Que palavra tremenda, né? Essa mesa é uma mesa de governo, tá? Não é qualquer mesa. A mesa do reino é uma mesa de governo. A casa paterna aqui é uma mesa de governo. Só fica os fortes, fraco não fica. Só fica aqueles que querem Deus na sua vida. Aqueles que querem uma mudança. Aqueles que dizem, Senhor, Tu é o meu Deus, o Todo-Poderoso. Esses vão ficar. Essa mesa é uma mesa de revelação. Ela vai revelar os legítimos e vai revelar também os que é falso. Vai revelar, porque esta mesa não fica os que são falsos. Não fica os que são da escrava, não fica, porque só vai ficar nessa mesa aquele que tem propósito, aquele a qual Deus chamou. Mas Deus lhe chamou também para você sentar à mesa. Então, a casa paterna aqui, quando eu cheguei, foi esta mesa que me pegou, esta mesa que me deu identidade, essa mesa que me deu uma cultura, esta mesa que me deu uma família, essa mesa que me ensinou a porta estreita, porque a porta larga muitos virão, mas não fica na mesa. A mesa é um lugar de aliança, ela representa uma aliança. E aliança do Deus vivo, uma aliança, sabe de quem? Não é de homem, mas é uma aliança da revelação da palavra de Deus. É uma aliança que quando você tem ela, não é uma aliança que está no seu dedo, simplesmente, mas é uma aliança com Deus eterno. Por isso que essa mesa é mesa de forte, porque é mesa que vai mostrar que as coisas naturais, elas não são maior do que as coisas espirituais. Por isso que essa mesa ela é forte, só vai ficar os fortes, porque a palavra ela é verdadeira. A palavra ela vem para arrancar, a palavra ela vem para revelar, a palavra ela vem dizer que você estava perdido, mas você achou o caminho. A mesa do reino é uma mesa aonde vai mudar a sua vida.